Olá, amigo telespectador da TV Transamérica, são 19 horas mais 30 minutos, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão diretamente aqui dos nossos estúdios, pelo canal 59, pelo verdadeexpressão.com.br, também pelo Facebook da TV Transamérica e YouTube do Verdade e Expressão. Você pode participar conosco, timeline nos comentários no Facebook, mandando sua pergunta, seu comentário, ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99 613 3677. Dando sequência na série de entrevistas sobre o governo do estado, como está se estruturando esse novo governo do Ratinho Júnior, recebo aqui Alan Costa, diretor-presidente da Celepar. Ele é mestre em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, tem MBA, bacharel em processamento de dados pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, curso de especialização na França, também Universidade Católica de Milão, conselheiro de administração formado pelo IBGC, foi diretor técnico e superintendente do Sebrae, diretor-presidente da Coopercard, diretor-geral e secretário de Planejamento do Estado do Paraná. Em 2006 ele foi secretário de Planejamento por 40 dias, autor de 60 dias em Harvard e coautor de Electronic Business in Developing Countries. E também é colunista, palestrante em âmbito nacional, escreve aí para diversos jornais e revistas. Boa noite, Alan, seu currículo é extenso, me desculpe aqui se faltou algum detalhe. É uma honra recebê-lo aqui no programa. É um prazer estar aqui com vocês. Currículo não ganha jogo, né? O que importa é o que a gente faz com todo esse aprendizado acumulado ao longo da vida e como é que a gente aplica isso para fazer alguma diferença. Você podia contar um pouco da sua história até a sua chegada aí à Celepar? Como que foi aí a sua trajetória aí? Claro, claro. Eu, desde muito criança, né, eu coloquei na minha cabeça que a coisa que eu gostava de fazer da vida era, de alguma maneira, ligado com computação, né? Naquela época, ainda no final da década de 80, né, os computadores começavam a surgir, isso ainda era uma coisa um tanto quanto incipiente, mas eu gostava muito de jogar videogame. E eu me lembro que na hora de escolher qual era a profissão que eu pretendia seguir, eu resolvi seguir a profissão de analista de sistemas na época, porque eu gostava de videogame e eu achava que isso fazia algum sentido. E aí eu me formei em bacharel em processamento de dados na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 1992. Em 93 eu vim para Curitiba para trabalhar no Sebrae, no Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa. E ali no Sebrae eu desenvolvi a maior parte da minha carreira até os 40 anos. Eu fiquei por 20 anos no Sebrae, eu comecei lá programando computadores, depois eu fui gerente de tecnologia, fui gerente de planejamento. Eu tive um período de 1 ano e meio fora do Sebrae, trabalhando na Secretaria de Planejamento, como diretor-geral da Secretaria de Planejamento, na época em que o secretário de Planejamento era o ministro Reinaldo Stefanes, e cheguei a ser secretário de Planejamento por 40 dias, num período em que o ministro teve que ir a Brasília para assumir uma posição de deputado para depois retornar. E aí eu retornei ao Sebrae, fui diretor de operações e fui diretor superintendente, posição que eu ocupei por quase 6 anos. Então eu fiz uma longa carreira no Sebrae. Em 2013, eu tinha acabado de completar 20 anos de carreira no Sebrae, eu tinha acabado de fazer 40 anos de idade e eu resolvi que estava na hora de sair do Sebrae, embora eu tivesse um mandato vigente como diretor superintendente ainda por mais 3 anos e meio, era um início de mandato para o qual eu tinha sido eleito há pouco tempo, mas eu resolvi que estava na hora de sair. E foi uma decisão um tanto quanto surpreendente, principalmente para a família, para as pessoas mais próximas, que me perguntavam, por que você resolveu sair do Sebrae, né? O que está acontecendo, tem alguma coisa errada? E eu sempre dizia que estava tudo indo muito bem, e era exatamente por isso que eu precisava sair naquele momento, porque o Sebrae é uma instituição fantástica, que tem uma missão fundamental para o desenvolvimento do país. Eu tinha um time de pessoas magnífico trabalhando comigo, eu tinha suporte do meu conselho deliberativo, eu tinha um salário mais do que razoável para dar conta daquilo que eu precisava em termos de necessidades básicas. E isso tudo era tão bom que se eu continuasse ali eu ia acabar me aposentando.
ali, naquela posição. E pela minha natureza inquieta, de busca de desafio, de aperfeiçoamento, de aprendizado constante, eu resolvi pedir demissão e fui trabalhar numa empresa que você mencionou, que é a Coopercard, uma empresa que fica no interior do estado do Paraná, uma empresa que trabalha com produtos financeiros, cartões de benefício, vale alimentação, vale refeição. E o surpreendente é que 40 dias depois que eu comecei lá, eu pedi demissão outra vez. E na época eu não sabia direito por que eu estava fazendo isso, eu fui descobrir um pouco mais à frente, mais à frente eu conto essa história. Mas aí eu volto de Maringá, retorno a Curitiba e resolvo que quero empreender. E aí, desde 2013 até o final do ano passado, eu comecei a montar negócios. Eu me tornei palestrante profissional, então eu desenvolvi uma carreira como palestrante nas áreas de principalmente empreendedorismo e inovação. No ano passado, por exemplo, em 2018, foram mais de 100 palestras realizadas em todos os estados do Brasil, algumas palestras em outros países, como Colômbia, como Uruguai, como Portugal. E a carreira de palestrante, felizmente, ela decolou com relativa velocidade, muito em função da formação. Eu sempre procurei muito estudar, né? Você leu meu currículo, então eu sempre levei muito a sério essa coisa da formação. E, além disso, montei uma consultoria, uma empresa de consultoria que também, nesses 5 anos, teve clientes em vários estados do Brasil. Eu cofundei, né, um grupo de investidores anjo aqui em Curitiba, chamado Curitiba Angels. Investidores anjo, para quem não tem familiaridade com essa expressão, é um tipo de investidor que investe em startups, que são essas pequenas empresas de tecnologia, normalmente de tecnologia, e que podem crescer muito rapidamente, né? Quando a gente olha para o Google, que é uma empresa gigantesca, um dia ela foi uma startup que cresceu rápido. A gente olha para o Facebook, que muitos usam, o Instagram, são exemplos de startups que cresceram rapidamente. Então, por esse grupo de investidor anjo e por um outro grupo do qual eu faço parte em São Paulo, que é um grupo de ex-alunos da Universidade de Harvard, onde eu também me formei, hoje tem investimento em 15 startups, né, que são empresas que nós esperamos que possam crescer rapidamente. E mais importante do que o dinheiro nesses investimentos é o aporte que os anjos fazem em termos de conhecimento, em termos de facilitar a vida dessas empresas. Fundei pessoalmente alguns negócios que acabaram sendo vendidos, outros encerrados, a gente não acerta sempre, né? E aí, no final do ano passado, eu, nessa trajetória de palestrante, de empreendedor, recebi uma ligação, uma mensagem, na verdade, do Guto Silva, que à época era ainda deputado, né? Ele ele já tinha sido anunciado como chefe da Casa Civil, mas ainda não tinha assumido, e ele me convidou para tomar um café com ele. E eu achei que esse café era muito em função de que, na época de campanha, eu, por um amigo em comum que estava trabalhando na elaboração do plano de governo do hoje eleito governador Ratinho Júnior, eu tinha um amigo em comum e ele me convidou para ir lá um dia no comitê de campanha, conversar com as pessoas que estavam atuando no plano de governo, para compartilhar a minha percepção a respeito de inovação. O que eu achava que precisava fazer no Estado para que o Estado do Paraná pudesse ser um Estado que incentivasse mais a inovação. E eu fiz isso. Sem conhecer o governador, na época no candidato, eu nunca tinha estado com ele, conhecia, lógico, da imprensa, mas nunca tinha tido nenhum contato com ele. E aí o tempo passou, ele se elegeu governador e veio o convite para o café do Guto Silva. E nessa conversa com o Guto me disse que o governador tinha como intenção transformar o Paraná no estado mais inovador e mais moderno do Brasil. E que por todo o meu currículo, por tudo que eu havia feito até ali, que eles gostariam muito de poder contar comigo na equipe que ia levar o Paraná nessa direção. E me perguntou se me interessava conversar sobre isso. E eu na época disse que sim, que interessava, porque era um desafio que me parecia fazer sentido. O governador já estava começando a montar a sua equipe. Eu já percebia que o critério para a montagem dessa equipe era um critério muito profissional, de técnicos, de pessoas que efetivamente entendiam daquilo que estavam se predispondo a fazer. E eu sinalizei positivamente. Umas 2 semanas depois, uma nova conversa, aí já com a participação do governador Ratinho Júnior, e veio o convite para ser diretor-presidente da Celepar, né? O convite, eu me lembro das palavras do governador, né? Nós queremos fazer do Paraná o estado mais moderno e inovador do Brasil, e achamos que a Celepar, que é uma companhia de 54 anos, uma companhia com 1.200 colaboradores, uma companhia sólida, forte, uma companhia com muita gente muito competente, com uma extensa folha de serviços prestados ao estado do Paraná, o governador acreditava que a Celepar podia ser o mecanismo indutor deste processo de fazer do Paraná um estado moderno e um estado inovador.
e reforçou a pergunta, isso faz sentido para você? E eu disse que sim, fazia sentido. E quando isso aconteceu, eu publiquei em mídias sociais que eu tinha aceito o convite, e foi engraçado porque muitos dos meus amigos começaram a me escrever, né? Pô, o que você tem na cabeça a essas alturas da vida, você com uma carreira empreendedora, negócios e palestras, você aceitar um convite para ir para a área pública, né? Para ser ordenador de despesa e com tudo que isso traz junto, né? Não é fácil ser ordenador de despesa, né? E o que você tem na cabeça? Você enlouqueceu? E a minha resposta foi que não, eu não tinha enlouquecido. Na verdade, desde aquela época em que eu pedi demissão do Sebrae, que eu contei rapidamente, que eu fui lá para essa outra empresa e pedi demissão 40 dias depois. Aliás, foi curioso, porque quando isso aconteceu, eu virei personagem de revista. Eu saí em várias matérias, na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, eu saí no portal, na capa do portal do UOL, eu saí em vários jornais, saí na Folha de São Paulo, como o brasileiro que larga o emprego de R$900 mil de salário para empreender. Logicamente, 900 mil era um salário anual, se fosse mensal era capaz de eu estar lá até hoje, mas era um salário anual que, ainda que anual, era uma soma importante. E é muito difícil, né? É muito incomum isso, as pessoas tomarem decisões que se baseiam em aspectos que vão além do dinheiro. Lógico que o dinheiro é importante, mas eu naquela época, hoje enxergo isso com clareza, eu tomei aquela decisão de pedir demissão porque eu percebi, quando deixei o Sebrae, que eu tinha perdido algo muito importante para a minha motivação pessoal e para o desenvolvimento da minha carreira, que era um negócio chamado propósito, que hoje se fala muito, né? Por que a gente sai da cama todo dia de manhã? E eu passei 20 anos numa instituição que me dava um propósito claro para acordar cedo todo dia de manhã. O Sebrae trabalha com pequenas empresas, mas quando a gente analisa o que está por trás disso, o Sebrae não trabalha só com pequenas empresas, o Sebrae trabalha com o sonho das pessoas. Por trás de cada pequeno negócio tem o sonho de um empreendedor. E quando você ajuda esse empreendedor a realizar a empresa dele, a melhorar, a gerar mais emprego, você está ajudando a melhorar a vida daquela pessoa e das pessoas que estão no entorno. Isso é algo pelo qual vale a pena sair da cama de manhã. E eu, de repente, me vi trabalhando numa empresa que, sem nenhum juízo de valor, era uma empresa ótima, excepcional, sólida, correta, ética, continua funcionando até hoje, mas eu perdi aquele propósito, porque eu estava trabalhando num lugar em que eu acordava de manhã e pensava, puxa, qual é o desafio de hoje? E o desafio era encontrar estratégias para vender mais, para fazer o negócio crescer, mas eu não tinha aquela conexão com o propósito. E isso é algo muito pessoal. Para mim, aquilo não exercia esse fascínio, né? E aí, quando o governador me convida para assumir a Celepar, eu percebo o seguinte, cara, já imaginou se daqui a 4 anos a gente pode olhar para a história do Estado nesses últimos 4 anos, pode perceber uma transformação efetiva que o governador quer fazer e eu consigo fazer parte disso, eu consigo ser parte de um processo de transformação que melhora a vida das pessoas, a vida dos paranaenses e que cria um legado, e eu achei que valia a pena assumir esse desafio. E foi assim que eu fui parar na presidência da Celepar, é assim que eu estou de maneira muito orgulhosa e entusiasmada fazendo parte desse projeto, governador. Agora você falou Paraná inovador, inovação, o governador fala em tornar o Paraná o estado mais inovador do país e falou que a Celepar passa por isso. E gostaria que você explicasse aonde que a Celepar se encaixa nisso e o que deve ser feito para que o Paraná se torne o estado mais inovador do país. Perfeito. A Celepar tem condições, e a gente está caminhando nessa direção, de ser protagonista em duas grandes vertentes do discurso do governador, porque ele fala muito do Estado moderno e do Estado inovador. Então vamos olhar pelo viés do Estado moderno primeiro. O que é um Estado moderno? Um Estado moderno é um Estado em que você, cidadão, não precisa sair da sua casa para fazer nada. Por exemplo, em que tudo que você precisa em termos de serviços públicos, você consegue facilmente, rapidamente, sem burocracia, sem complicação. Essa é a ideia de um Estado moderno. Um Estado, para que ele funcione dessa forma, ele tem que ser enxuto, ele tem que ser eficiente, ele tem que fazer bom uso do recurso do contribuinte, que é o que mantém essa máquina funcionando. E como é que você faz isso tudo acontecer? É com tecnologia. E o papel da Celepar, ao longo dos seus 54 anos de existência, tem sido ser a empresa de tecnologia do Estado do Paraná. Como é que nós vamos fazer esse Estado mais moderno? Aplicando tecnologia de maneira inteligente. Então, eu costumo brincar, eu gosto muito de criar algumas figuras, né, que a gente facilita visualizar onde é que a gente quer chegar. E quando eu falo de um Estado moderno, eu costumo utilizar a expressão de que nós queremos que daqui a algum tempo o Paraná seja a Estônia do sul do mundo.
Né? Por que a Estônia é do sul do mundo? Porque a Estônia é o país mais avançado em termos de governo eletrônico hoje. Na Estônia, um cidadão estoniano, ele só precisa ir a um órgão público por 3 razões: para se casar, para se separar e para registrar um imóvel. Se o cidadão não quiser casar e, portanto, não precisar se separar, ele só precisa ir a um órgão público se ele quiser registrar um imóvel. Todo o resto é feito à distância, utilizando aplicativos, utilizando tecnologias. Então, uma mãe que precisa matricular o filho na escola, ela faz com o aplicativo. Um pai que precisa marcar uma consulta médica para o filho, ele faz sem sair de casa. Tudo é resolvido de maneira simples para o cidadão. Então, a imagem que a gente tem do estado do Paraná, num futuro muito breve, é de ser um estado descomplicado, em que os cidadãos e as cidadãs paranaenses possam ter acesso a tudo aquilo que o Estado tem a obrigação de prover de maneira fácil, de maneira simples, de maneira descomplicada. Do outro lado, a gente tem a ideia do Estado inovador. Vejam que quando eu falo do Estado moderno, eu estou falando muito de melhorar a condição interna do Estado para que a tecnologia possa gerar valor para o cidadão que está lá do lado de lá. Quando eu falo de um Estado inovador, aí eu estou falando de um Estado que tem que ter uma conexão muito grande com tudo o que acontece no Estado em termos de empresas inovadoras e em termos de startups, que são essas empresas que eu mencionei no começo, que usam tecnologia. Como é que a gente cria um Estado inovador? Um Estado inovador é um Estado em que as empresas que ali se instalam ou que ali resolvem se estabelecer, para crescer, elas encontram muita facilidade para fazer tudo aquilo que precisam fazer. Elas encontram recursos financeiros, elas encontram recursos tecnológicos, elas conseguem estabelecer uma conexão muito próxima com a academia, porque a academia tem um papel fundamental na geração de pesquisas aplicadas que possam chegar até essas empresas. Então, quando a gente está falando desse Estado inovador, a Celepar passa a ter um papel de atuar como uma espécie de catalisador desse processo, interagindo e conversando com os atores que já estão nesse ecossistema, com as empresas, com as startups, identificando oportunidades que o Estado do Paraná tem de ser referência nacional e internacional. Um exemplo concreto. O Paraná, todos nós sabemos disso, é o celeiro do Brasil e do mundo. É um dos maiores produtores na área de agronegócios. E por essa vocação, o Paraná hoje também é um grande produtor de startups, de empresas que ajudam a resolver problemas na área do agronegócio. Que tal se nós criarmos aqui no Estado condições para que o Paraná possa ser um celeiro não só de grãos e de alimentos, mas um celeiro de empresas inovadoras na área do agrotech, das empresas de tecnologia do agronegócio. Daqui a algum tempo, quando alguém falar em agrotech, Brasil afora ou mesmo fora do Brasil, eles têm que se lembrar que o Paraná é o estado do Brasil com maior densidade, qualidade, quantidade de empresas do agronegócio que desenvolvem tecnologias, por exemplo. Então é isso que a gente está fazendo, por isso a gente está num movimento de aproximação com outros ecossistemas em São Paulo, no Nordeste do Brasil, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, conexão com ecossistemas de fora do Brasil. Nós estivemos com o governador Ratinho Júnior no Vale do Silício, por exemplo. Por que o Vale do Silício? Porque o Vale do Silício é a região mais inovadora do mundo. Então, se nós queremos ser o estado mais inovador do Brasil, é importante que a gente busque as melhores referências. E é importante também mencionar o seguinte: quando a gente fala de um estado inovador, a gente tem que entender que esse estado inovador não se desconecta das necessidades mais básicas do cidadão. Porque é impossível falar de um estado inovador quando a rua do cidadão está esburacada e não é cuidada da maneira adequada. Mas esse estado inovador é o que cria as condições para que a riqueza do Estado possa se espalhar. Então, essas coisas não são dissociadas. Então, o papel da Celepar, resumindo, é usar tecnologia de maneira inteligente para facilitar a vida do cidadão cada vez mais e atuar como um indutor na criação desse grande ecossistema de inovação paranaense que permita que mais e mais empresas inovadoras sejam criadas no estado do Paraná, exportando tecnologia para outros estados do Brasil e, quem sabe, para o mundo. E dentro dessa, você falou da rua, tal, a gente tem um problema clássico que é as filas em posto de saúde, que volta e meia você está entrevistando um secretário de saúde, um prefeito, né, até inclusive a Celepar tem o trabalho dela em relação às prefeituras, eu vou informatizar isso, a partir de agora o cidadão vai poder marcar a consulta dele por um aplicativo.
vocês estão trabalhando esse tipo... Eu vi que vocês lançaram um aplicativo no início do governo aí, de diversos serviços. Você podia explicar melhor isso? Posso. Porque muita gente não tem claro. Tem um aplicativo lá do governo, para que é o aplicativo? Que tipo de serviço eu posso explorar? O aplicativo que a gente lançou, na verdade, existem alguns, né? O que teve mais destaque nesse começo de gestão foi o aplicativo Paraná Serviços, que é uma iniciativa da Secretaria de Família, Justiça e Cidadania, e que a Celepar desenvolveu numa parceria com a Secretaria, e que permite que profissionais autônomos possam oferecer os seus serviços para quem tem interesse em contratá-los. Isso foi um estudo amplo feito que identificou que muitas pessoas que estão na fila do emprego, por exemplo, são pessoas que têm o potencial de serem profissionais autônomos e que poderiam estar utilizando a sua habilidade, a sua competência, para prestar serviço para outras pessoas que tivessem interesse em contratar aquele serviço. Então, nós criamos esse aplicativo que permite que, de um lado, do lado da oferta, esses profissionais autônomos possam se cadastrar nesse aplicativo. Encanadores, marceneiros, pedreiros, qualquer tipo de serviço autônomo pode se cadastrar ali. E do outro lado, que pessoas como nós, a população paranaense, que precisa desses profissionais, possa contratar os serviços desses profissionais. A gente tem brincado que é mais ou menos o Tinder, né, do profissional autônomo, porque ele faz o match, o encontro entre a oferta desses profissionais com a demanda de quem tem essa demanda. Esse aplicativo já foi baixado, a última vez que eu vi o número, ele estava em mais de 10 mil downloads em menos de um mês, acredito que já deve ter passado de 15 mil, e ele é um exemplo disso que eu tenho dito, da tecnologia a serviço de facilitar a vida das pessoas, né? E tem um lado positivo, e aí a gente vê a conexão dessa ideia de modernidade com as necessidades mais básicas da população. Muitos desses autônomos eram profissionais que estavam na total informalidade, ou seja, à luz da economia eram marginais, porque estavam à margem da economia formal, estavam desempregados e muitas vezes trabalhando de bicos. Para que o profissional possa se cadastrar no Paraná Serviços, ele geralmente cria um MEI, uma figura jurídica, que é do empreendedor individual, e isso dá a esse cidadão, a esse profissional, a cidadania econômica, porque ele passa a existir formalmente. Ele passa a poder fazer a sua contribuição para o INSS num valor que é justo, ele passa a ser um ente formal da economia que presta serviço de maneira legalizada e deixa de estar na informalidade. Então, dessa forma, ao utilizar a tecnologia de maneira inteligente, a gente contribui para tirar milhares de pessoas da informalidade, para que elas possam passar a fazer parte da economia formal. Então, esse é o ideal do Estado inteligente, quando a gente pensa em como a tecnologia pode fomentar esse tipo de coisa. E você poderia falar mais sobre os aplicativos? A gente tem aqui, hoje tem 11 aplicativos desenvolvidos pela Celepar, daí o avanço, gostaria que você explicasse o avanço do celular touchscreen, traduz o investimento da empresa com os aplicativos em pleno 2019. A gente tem, eu como disse no princípio, eu sou palestrante na área de inovação e empreendedorismo. E quando a gente fala de inovação, a gente costuma dizer que essa coisa da inovação tecnológica, ela tomou conta das nossas vidas de uma maneira que é inexorável, não dá para lutar contra isso, né? Eu costumo brincar, né? A gente está completamente viciado na tecnologia. Basta ver que a maioria das pessoas, a última coisa que faz antes de dormir é olhar o celular, a primeira coisa que faz na hora que acorda é olhar o celular, e se fica meia hora sem conseguir pegar no celular, começa a ter tremedeira, né? Porque é uma coisa que, para o bem ou para o mal, e aí eu não estou fazendo juízo de valor, mas o fato é que a tecnologia está de fato amplamente disponível. E o celular é o maior exemplo disso, né? Porque a gente costuma olhar para o celular sem perceber que, na verdade, o que a gente tem não é um aparelho celular, é tudo menos um celular, porque se a gente olhar para esse dispositivo, né, que está aqui na nossa mão, aqui você não tem só um telefone, aqui você tem uma máquina fotográfica, uma filmadora, você tem um GPS, você tem um scanner de documentos, você tem um fax, o antigo fax foi substituído pelo celular, você tem um CD player, porque você escuta música no celular, você tem um DVD player, você tem uma televisão, você assiste televisão ao vivo no celular, e eu podia ficar a noite inteira falando das coisas. Um computador, praticamente. Todas essas coisas estão aqui dentro. Sim. E o mais maluco é que essas coisas deixaram de existir como coisas.
Ninguém foi a uma loja de eletrodomésticos nos últimos 6 meses, os espectadores que nos assistem, para comprar um DVD ou um Blu-ray ou para comprar um CD. Ninguém compra mais isso. Isso não quer dizer que nós deixamos de usar essas facilidades. Elas apenas foram transformadas em aplicativos que a gente baixa da internet e utiliza no celular. Então, que tal a gente imaginar que esse mesmo raciocínio pode servir para uma série de outras coisas e de outros serviços que o cidadão e que a cidadã precisa ter e a gente colocar esses serviços no celular. Um exemplo disso, o aplicativo Nota Paraná. Nota Paraná permite que você consulte pelo celular como é que está a tua situação lá no Nota Paraná, se você tem crédito, se você não tem crédito. O aplicativo Menor Preço, que se baseia na Nota Paraná. O Menor Preço é uma sacada genial, porque a qualquer momento, você que está nos assistindo agora, pode pegar o seu celular e se você quer comprar uma garrafa de água mineral, que seja, você pode, naquele momento, saber qual foi o lugar que vendeu aquele produto mais barato e em que momento do dia. Ou seja, ele poupa tempo, né, em época de lista de material escolar, que nós vivemos há pouco tempo. A diretora do PROCON, Cláudia Silvano, teve aqui e falou: não compre nada sem consultar. Sem consultar o Nota Paraná. Exatamente. Porque sem sair de casa, o pai e a mãe... preço. O menor preço, desculpe. Porque sem sair de casa, o pai e a mãe podem aproveitar o seu tempo, economizar combustível e resolver o problema do material escolar da criança sem sair de casa. E aí me permita fazer novamente aquela conexão da modernidade, da tecnologia com a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Esse tempo que é poupado pelo pai e pela mãe, que não precisam bater perna de lugar em lugar para comprar o material escolar, ele é aproveitado, sabe de que jeito? Passando mais tempo com os filhos. Quando a gente usa a tecnologia para devolver a um pai e a uma mãe a possibilidade de dispor de mais tempo com os filhos, a tecnologia e a inovação fazem sentido, porque a inovação só faz sentido se ela gerar benefício para o ser humano. E aí a gente tem uma série de outras coisas que hoje se resumem no que a gente chama do governo digital, que também é um aplicativo e que ali você tem toda a sua vida de relacionamento com o governo e com o Estado nesse aplicativo. Por ali você sabe quantos pontos você tem na sua carteira de motorista no Detran, tomara que você não tenha, mas se você tiver vai aparecer lá. Você consegue saber, como eu disse, o valor da Nota Paraná, você consegue saber uma série de coisas que de outra forma você teria que estar navegando em diferentes lugares ou indo a diferentes órgãos públicos. Então, isso sintetiza o quão simples pode ser o relacionamento do cidadão com o Estado se a gente usar a tecnologia com esse viés de gerar benefício para a vida das pessoas que utilizam. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas antes vamos com as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima, é com você. Olá, doutor Rafael, boa noite. O boletim semanal da febre amarela, divulgado na última quarta-feira, dia 17, pela Secretaria de Estado da Saúde, não registra novos casos da doença no estado. Porém, o Paraná segue em alerta com 15 casos confirmados, incluindo uma morte e 85 ocorrências em investigação. Outros 269 já foram descartados. Mais uma epizotia, morte de macaco, foi confirmada pela Terceira Regional de Saúde, em Jaguaraíva. No total, são 6 casos. Além deste, outros ocorreram em Antonina, Morretes, Paranaguá, São José dos Pinhais, Castro e em Jaguaraíva. Outros 28 ocorrências estão em investigação e 54 foram descartadas. Na nossa próxima notícia, o GAECO cumpriu, na quarta-feira, 17 de abril, mandato de busca e apreensão em uma residência de um policial militar no município de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. No cumprimento do mandado, o policial foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munição estrangeira sem registro. O mandado foi cumprido com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, no âmbito da investigação da 2ª Promotoria de Justiça de Rio Branco do Sul, que apura o suposto envolvimento do policial militar na prática de crimes de corrupção passiva e prevaricação, que é um crime cometido por um funcionário público quando, indevidamente, retarda ou deixa de praticar ato de ofício. As investigações tiveram início a partir da apreensão de um celular de uma pessoa acusada de tentativa de homicídio no município de Serra Azul em 2018. Voltamos ao estúdio.
Legal, obrigado, Pedro Lima. Agora chegou uma pergunta aqui, porque o cidadão ele quer ver isso mais na prática. E quando a gente fala na prática, a gente vai nos municípios. E a Celepar tem um trabalho com os municípios, como eu falei anteriormente. Gostaria que você falasse quais as soluções que vocês têm aí, que pretendem implantar para os municípios, nas áreas básicas, como saúde, educação, infraestrutura, que tipo digamos, de solução, de política pública vocês pretendem implantar, auxiliar os municípios? Perfeito. Vamos entender primeiro o papel da Celepar, né? O que é a Celepar e para que ela existe. A Celepar é uma companhia que existe há 54 anos, é a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado do Paraná, e ela, na verdade, é uma empresa, né? É uma empresa de economia mista, uma estatal. O governo do estado é dono de 90 e tantos % das ações. E como tal, o que a Celepar tem como responsabilidade, ou vinha tendo ao longo desses 54 anos, é ajudar secretarias, principalmente, órgãos de governo e, eventualmente, alguns municípios com algumas soluções, a usar a tecnologia de maneira mais inteligente, de maneira mais efetiva. E é isso que ela tem feito ao longo do tempo. No caso dos municípios, a bem da verdade, criar políticas públicas para apoio aos municípios não é exatamente o papel da Celepar. Existem órgãos do governo, né, que têm essa missão de ajudar os municípios. Então, o que a Celepar tem procurado fazer é se apoiar, se aproximar dessas secretarias que efetivamente criam essas políticas públicas para tentar entender de que forma a tecnologia pode ajudar para que a gente possa criar essas soluções. Como o governo ainda é um governo que está muito no começo, tais políticas estão em formulação. Né? É lógico que elas estarão ligadas muito à questão de saúde, à questão de educação, à questão de saneamento, mas o que a gente vai desenvolver de tecnologia depende do insumo que virá de outros órgãos do governo que são os responsáveis pela formulação dessas estratégias de apoio aos municípios, para que nós possamos identificar formas de criar produtos de tecnologia para tornar mais efetiva a aplicação dessas políticas. E em relação ao cidadão, você tem um projeto social que é a Celepar Cidadã, poderia explicar ele melhor para a gente? A Celepar Cidadã é um conjunto de atividades que a Celepar desenvolve, ligadas de um lado aos objetivos de desenvolvimento do milênio, né, que a ONU criou para orientar aqueles que se preocupam com essa questão de alguma maneira, né, então preservar o meio ambiente, assim por diante. E a gente tem um outro projeto, que é um projeto muito bonito da Celepar, que é uma iniciativa que já existe há algum tempo, que é o projeto de inclusão social da terceira idade. Né? Nós ajudamos pessoas de idade, educando, criando turmas de educação, de treinamento, de desenvolvimento, para que essas pessoas possam se inserir digitalmente, porque isso hoje é um grande problema. Né? Muitas pessoas de mais idade acreditam que não são capazes de usar a tecnologia. Ao não usar a tecnologia, elas acabam ficando distantes de todas as facilidades que são proporcionadas pela tecnologia. O que a Celepar faz com esse programa é mostrar para a população, e mais do que mostrar, educar as pessoas nesse sentido, para que mesmo as pessoas de mais idade possam usar o celular com todas essas facilidades que hoje estão disponíveis aqui. Algumas delas nós falamos no bloco anterior. Eu costumo brincar que meu pai vai fazer 90 anos agora esse ano, está bem, saudável, forte, e é o maior facebookeiro que eu conheço. Né? Por quê? Porque ele entendeu que a tecnologia possibilita a ele aumentar as possibilidades que ele tem de contato comigo e com meu filho adolescente, por exemplo, porque está tudo lá nas mídias sociais e tal. E você pedir para um jovem de 16, 17 anos, que é a idade do meu filho mais velho, para ficar ligando para os avós e tal, é um troço que eles não têm muita paciência para fazer. Né? Então, ao utilizar o Facebook, ele descobriu a forma como a tecnologia pode transformar a vida dele, possibilitando a ele estabelecer um contato mais próximo comigo, que viajo muito, que estou o tempo todo em movimento, e com o meu filho. E a gente pretende criar novas iniciativas por esse viés da Celepar Cidadã. A gente está estruturando aqui no estado do Paraná alguns espaços para abrigar essas verticais de inovação, como eu mencionei no bloco anterior, no caso das agrotechs. A gente
também quer ser uma referência em governo eletrônico, né? As startups que tenham soluções para ajudar a tornar o governo mais eficiente, nós queremos ser referência nisso também. E essas startups todas elas precisam de espaços para se abrigarem, né? Dentro desses espaços que nós imaginamos criar, nós estamos costurando como é que isso vai funcionar, nós queremos ter fortemente instalado ali dentro um comitê de avanços e de compromissos com esses objetivos de desenvolvimento do milênio, para que cada vez mais a Celepar possa continuar dando exemplo na aplicação desses princípios e em desenvolver e usar tecnologia de maneira que seja totalmente socialmente responsável. A gente acha que isso é parte do nosso papel e se a gente não tiver essa conexão com essa responsabilidade social, a tecnologia não gera o benefício que ela pode gerar. E esse trabalho que você está falando engloba um diálogo bem denso, bem grande com o empresário e microempresário. Com toda certeza, com toda certeza. Porque quando a gente fala, isso é uma outra coisa importante quando a gente fala de inovação, né? Tem se falado muito de inovação no Brasil e no mundo, mas especialmente no Brasil. Então, quando alguma coisa se torna de alguma forma moda, é natural que todo mundo queira pegar carona naquilo. E aí, quando você tem muita gente querendo pegar carona num tema que é novo, você tem muita bobagem sendo falada, muita desinformação, né? As pessoas acham que inovação necessariamente está conectado com tecnologia. Isso não é verdade. Inovação, muito mais do que estar conectado com tecnologia, do que depender de tecnologia, inovação depende de mentalidade. Por isso, por exemplo, nós somos ao Vale do Silício, porque é importante entender qual é a mentalidade das pessoas e das empresas que estão naquela região. Porque é isso que gera a inovação. Vamos olhar como é que o mundo funciona em termos dessas inovações que estão à nossa volta. A gente tem muitos aplicativos hoje que são usados por uma ampla parcela da população. Vamos pegar o mais famoso deles, o Uber, né? Que há muito tempo vem sendo implantado e tem toda a confusão de se está tirando o emprego do taxista, se não está, mas o fato é que o Uber está aí. Todo mundo usa Uber de uma maneira ou de outra. Vamos analisar a tecnologia do Uber? A tecnologia do Uber é trivial. É um aplicativo de celular. Não tem nenhum grande segredo na tecnologia. Agora, o que faz o Uber ser uma empresa que vale 60 bilhões de dólares, estima-se que até mais, é o uso que o Uber faz para resolver um problema da população, que no caso é o problema da mobilidade. Né? Quem precisou pegar táxi em Curitiba há alguns anos atrás, numa sexta-feira às 18 horas, se estivesse chovendo, sabe do problema de mobilidade que a gente enfrentava. Não tinha táxi para todo mundo, a gente ficava horas esperando por um táxi. Ou momento com grandes eventos e tal. O Uber veio resolver esse grande problema. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está tipicamente falando de uma startup, de uma empresa, que identifica um problema que afeta um grande número de pessoas e propõe uma solução para esse problema. Muito bem. Por que esse diálogo é tão importante com a população e com os empresários? Para que a gente possa identificar esses problemas. Porque não faz sentido eu ter uma startup que busca ser inovadora sem que eu tenha esse diálogo com ela, para que ela nos ajude, enquanto governo, a resolver uma dor que seja do governo, que seja do cidadão, que esteja na nossa volta. A gente tem procurado muito esse diálogo e essa interação, porque quando você consegue conectar todas essas pontas, é que você começa a gerar inovação de uma maneira mais efetiva. Porque, como eu também já disse, e é importante reforçar, porque, como eu disse, esse papo de inovação ele é muito novo e às vezes a gente tem alguns maus entendimentos a respeito do que é inovação. Inovação é aquilo que faz a diferença na vida das pessoas, é aquilo que torna a vida das pessoas melhores, independente do uso da tecnologia ou não. A tecnologia ajuda, é um grande instrumento. E a Celepar tem essa questão da tecnologia no seu DNA como companhia. Mas se nós não estabelecermos esse diálogo com a população, com as empresas, com as universidades, por exemplo, nós lançamos, na semana passada em Londrina, num evento que aconteceu, um programa chamado Paraná Startup Match, que já é um primeiro programa que foi criado na gestão do governador Ratinho Júnior. O que faz o Paraná Startup Match? De um lado, nós temos já um número muito grande de startups aqui no Paraná. Aliás, o Paraná é um celeiro de startups hoje. Nós temos várias startups paranaenses que têm negócios no mundo inteiro, que já foram, já têm inclusive a sua matriz no Vale do Silício, por exemplo.
E nós temos um número muito grande de startups que tem o que nós chamamos de gargalos. O que são gargalos? São aspectos que dificultam o desenvolvimento e o crescimento da startup. Na maioria das vezes, esses gargalos, eles estão localizados na questão de tecnologia. Por quê? Porque vamos a um exemplo concreto, né? Imaginemos que a startup está desenvolvendo uma solução de inteligência artificial para proporcionar um processo de reserva de vaga nas escolas do Paraná mais simples, que a pessoa possa fazer de casa. Tem ali um robô de inteligência artificial, por hipótese. A grande dificuldade é ter especialistas que entendam profundamente de inteligência artificial para viabilizar que essa ideia se concretize. Do outro lado, nós temos só nas universidades estaduais paranaenses mais de 5.000 doutores, formados nas mais vastas áreas do conhecimento, profissionais extremamente bem formados e cujo custo já é pago pelo Estado, já é pago por nós contribuintes, por nós cidadãos. Que tal se nós possibilitarmos a esses pesquisadores, a esses doutores, a esses mestres, a possibilidade de que eles apliquem aquilo que eles conhecem em termos de pesquisa nas startups? Porque hoje é uma queixa muito grande, não só aqui no Paraná, no Brasil todo de maneira geral, de que existe uma desconexão entre a academia e o setor produtivo. Então, que tal nós criarmos os meios para que essa aproximação possa acontecer com a aplicação do conhecimento desses profissionais lá dentro das startups? O profissional acadêmico tem dificuldade Perfeito. No mercado, né, de buscar Na Coreia do Sul, o percentual de doutores e mestres desempregados é de 2 a 3%. No Brasil, esse número é de 25%. E veja que dicotomia, porque são profissionais extremamente bem formados e que muitas vezes não estão felizes nas universidades e acabam saindo da universidade e não encontram emprego. Então nós queremos aproximar essas duas pontas. E aí a gente tem um terceiro ator, que é um parceiro fundamental nesse processo, que é a Fundação Araucária, que entra financiando a bolsa para que esse pesquisador possa dedicar algumas horas do seu conhecimento para trabalhar nas startups, sendo remunerado por essa bolsa. Qual foi o grande investimento que nós tivemos que fazer para fazer isso? Quase que nenhum. Nós criamos uma plataforma de software aberta, que está disponível na internet, onde as startups podem cadastrar suas demandas e os seus gargalos. Nós mapeamos os ativos de tecnologia do Estado, os professores, fazemos a conexão. Eu brinquei que o Paraná Serviços é o Tinder do autônomo e do contratante do autônomo. Esse projeto Paraná Startup Match é o Tinder da inovação, porque ele faz o match entre a demanda da startup e o pesquisador que pode ajudá-la. E a Fundação Araucária ajuda a financiar. Tudo isso já estava aí, as bolsas da Fundação Araucária, os pesquisadores e as startups. Muitas vezes, a inovação está em fazer conexões. Foi isso que a gente fez. Possibilitou, através dessas conexões, criar uma plataforma aberta que foi muito fácil de ser criada, muito barata de ser criada, para colocar isso no ar, para resolver um problema que era um grande problema quando a gente pensa em gerar inovação no Estado. Você falou em inovação, identificar o problema e apresentar a solução para aquela demanda. Isso seria inovação. Exatamente. Essa coisa de startup, que também está na moda, né? Uma startup ela só tem uma razão de existir: resolver algum problema. Se não tiver problema para resolver, não precisa ter startup. O Uber resolve o problema da mobilidade. O Airbnb, que é uma outra startup muito famosa, que permite alugar quartos, né? Então você tem um quarto sobrando na sua casa, você coloca no Airbnb para alguém que venha para Curitiba e precise de um lugar para ficar. O Airbnb resolve o problema de hospedagem das pessoas, que em determinados centros urbanos é muito caro. E aí, quando as pessoas colocaram as suas casas, os seus quartos para alugar, resolveu-se o problema das pessoas naquele sentido. E no caso da Silepar, só para a gente entender, ela vai ter identificação do problema, vai ter a política pública lá em relação a, de repente, uma área essencial, que é a educação e saúde. Perfeito. E a Silepar, com a tecnologia, a informatização dela, vai apresentar Exatamente. A solução. Isso está muito bem entendido. E para o empresário, pela sua experiência, microempreendedor, o que você indica? A gente teve aí uma pesquisa do DataCenso que apontou 86% do empresário aqui no Paraná confia no governo Ratinho Júnior. E também tivemos um crescimento do microempreendedor individual aqui no Paraná. Daí criou aquele debate, não, mas não quer dizer nada, porque estava na informalidade, agora está formal, mas não quer dizer que está bem, que tem renda, que gerou emprego.
para aquela pessoa que pretende montar um negócio, ou pretende mudar o rumo do seu negócio, ou então está desempregada, quer tentar uma outra, digamos, um outro rumo, o que você indica? Tem que ter esse espírito inovador, o espírito empreendedor, mas o que ela deve saber e fazer para acertar o tiro? Porque às vezes a pessoa tem aquela... Claro, ela não pode errar o tiro, né? Claro. Ela tem lá aquela pequena reserva e tem que montar um negócio. Tem que acertar, é isso tem que aí. acertar. É isso aí. Como que ela faz? Procura o Sebrae? Para onde que ela vai? Então vamos lá. Procurar o Sebrae, eu passei 20 anos da minha vida lá dentro e posso atestar isso. Procurar o Sebrae é sempre um excelente caminho. Por quê? Porque o Sebrae vai te ajudar a estruturar a sua empresa, a sua futura empresa, antes dela nascer efetivamente. O que é fundamental, porque se você tiver que errar, você erra no papel, antes de começar. Então, se você tem a intenção de montar um negócio, se você tem a intenção de começar a desenvolver essa veia empreendedora, não pense duas vezes antes de procurar o Sebrae. Mas, além disso, é claro, você precisa ter uma boa ideia de negócio. Onde é que estão as boas ideias de negócio? Eu costumo brincar que muita gente fala que empreender no Brasil é coisa de maluco. Mas o Brasil é muito difícil empreender porque é muita burocracia, é muito imposto, etc, etc. É verdade, não é fácil empreender no Brasil porque o ambiente é um ambiente um tanto quanto hostil. Mas, por outro lado, um empreendimento, seja ele qual for, ele só faz sentido, como eu já disse, se for para resolver um problema. Eu identifiquei um problema e vou criar uma solução para esse problema. Esse problema pode ser o problema que você tem para lavar roupa em casa, então alguém vai oferecer um serviço de lavanderia, como pode ser um problema da população toda, como o problema de mobilidade do Uber. Muito bem, se a essência do empreendimento de sucesso é resolver um problema, me conta uma coisa, você conhece algum lugar do mundo que tenha mais problema para resolver do que o Brasil? Tem problema em tudo quanto é lado. Para onde você olhar, você vai encontrar um problema para resolver. Tem problema na saúde, tem problema na educação, tem problema no trânsito, tem problema de toda ordem. Então, o Brasil é um país fértil para o empreendedorismo, porque quando a gente olha para o empreendedorismo como algo que existe para ajudar a resolver o problema das pessoas, e a lógica é simples, quando você resolve o problema de alguém, esse alguém vai estar disposto a pagar para que você resolva o problema dele. Essa é a grande sacada. Então, a primeira dica é assim, olhe para tudo que está à sua volta e muitas vezes pergunte para você mesmo, que problema eu tenho que eu gostaria que alguém resolvesse para mim? Isso é uma grande sacada para você identificar a oportunidade de negócio, né? Tem alguns exemplos que são clássicos, né? Quando a gente vai hoje em dia a restaurantes e bares e tal, é muito comum encontrar um aparelho, lá, um dispositivo que é um dispenser de fio dental, que está lá à sua disposição. Você vai lá, pega o fio dental, alguém criou isso e ganha muito dinheiro com isso. Quem criou isso foi uma pessoa que usava aparelho e quando esquecia o fio dental, quem usou aparelho dental sabe disso, você tem problema de manter sempre higienizado e tal. E essa pessoa percebeu, cara, eu tenho que sempre andar com um fio dental no bolso. Por que nos banheiros, nos restaurantes, nos aeroportos, nas rodoviárias, seja onde for, não tem um aparelho lá que solte o fio dental para que as pessoas possam usar? E ele criou isso e ficou milionário. Então, às vezes a gente acha que a inovação também, que é a oportunidade de negócio, tem que ser um negócio super mirabolante, reinventar, rebimboca da parafuseta. Nada disso. As melhores soluções muitas vezes são as mais simples. Então, olhe à sua volta, identifique um problema, pense em como você pode resolver e não esquece de procurar o Sebrae, porque o Sebrae definitivamente pode ajudar muito nessa trajetória. E agora, para aquele empresário, microempreendedor que já está com o negócio, montou do nada, não pesquisou nada, mas deu certo. E daí ele tem que fazer o trabalho contrário, ele tem que ir arrumando as arestas do negócio. Voltar aparando, exatamente. Daí, nesse caso, o que você indica? Você entende que a consultoria, o Sebrae, dependendo do tamanho da empresa, é interessante você procurar? Com certeza. Independente do tamanho, até um porte médio de empresas, o Sebrae é sempre o caminho. Além do Sebrae, existem outras instituições que, dependendo do seu segmento de atividade, podem ajudar. Se você tem uma pequena indústria, por exemplo, ainda que seja uma pequena indústria, entre aspas, de fundo de quintal, que você pegou lá a garagem e montou e tal,
você tem o serviço da indústria, você tem o SESI da indústria, você tem principalmente o SENAI, que é o serviço de aprendizado da indústria. Se você tem um pequeno comércio, aí você tem o SENAC, que também pode ajudar. Então, essa rede dos S's, né, que tem sido até muito falada na imprensa por conta do novo governo federal, que está questionando os recursos e tal, eu sou um defensor dos S's. Excessos podem existir em um lugar ou outro, mas a essência do trabalho dos S's, do SENAC, do SENAI, do SESI, do SESC, do SEBRAE, é fundamental. Porque eu 20 anos lá dentro, presenciei milhares de histórias de pessoas que não seriam o que são hoje, enquanto empresários, se não fosse pelo apoio dessas instituições. Mas no caso do empresário, né, desse hipoteticamente microempreendedor que começou e que começou a dar certo e tal, é muito importante se estruturar, porque a gente costuma dizer que existem 2 momentos cruciais na vida de um empreendedor. O primeiro momento crucial é quando você monta um negócio, para ver se ele vai dar certo. Logo em seguida, ele tem que começar a fazer o que a gente chama de tracionar, ele tem que começar a rodar para começar a pagar as contas o mais rápido possível. Mas mais difícil do que essa fase é a fase do crescimento, porque você criou um negócio que dá certo, que depende muito de você, depende muito do empreendedor, e aí ele, a família e tal, as pessoas mais próximas. À medida que você começa a crescer, você precisa começar a contratar pessoas. E quando você começa a contratar pessoas, existe uma grande dificuldade de você possibilitar que essas pessoas que você está contratando consigam ter o mesmo nível de excelência que você tinha na entrega daquilo que você fazia. Por isso, nessa hora, é tão importante estruturar. Estruturar o quê? Estruturar processos, para que os processos possam ser padronizados, ter um processo de formação do seu custo profissional, porque muitas vezes o empresário, eu estou comprando por 10, estou vendendo por 15, está legal. Mas se a gente não fizer uma análise dos custos que estão na empresa, muitas vezes o empresário faz o que a gente chama de crescer quebrado. Ele, quanto mais vende, mais prejuízo tem, porque ele está vendendo abaixo do que ele poderia vender, porque ele não tem um total conhecimento dos custos, né? Ser empresário não pode ser uma aventura, não pode ser um hobby, um improviso. Ser empresário é uma profissão. Eu escolhi ser empresário. E aí a pergunta que eu sempre faço, né? Você conhece algum dentista que exerça a profissão de dentista sem ter conhecimento de odontologia? Não conhece. Médico? Advogado? Você é advogado? Você conhece algum advogado que exerça sem ter a formação em direito? Então, como é que a gente pode imaginar que um empresário pode ser empresário sem um conhecimento mínimo das práticas empresariais? E é nessa hora que instituições como o SEBRAE, SENAI, SENAC podem ajudar muito no fornecimento desse conhecimento para que os empresários possam estar melhor preparados para enfrentar os desafios do dia a dia. E na sua experiência, a gente vê muito aquele trabalho que a empresa iniciou em família, daí você passa para aquele processo para tornar ela profissional e tirar aquele conceito de família. Como que você enxerga isso daí? Empresas familiares têm que ser bem estruturadas desde o começo, né? Eu também convivi com empresas familiares ao longo da minha trajetória profissional e vi exemplos que deram muito certo e que fizeram uma belíssima transição e vi exemplos tristes literalmente, porque muitas vezes famílias que acabam brigando por questões da empresa, porque um quer uma posição melhor do que a do outro e tal. A sacada para que um negócio familiar possa prosperar, em primeiro lugar, é que exista o que a gente chama de acordo de sócios muito bem estabelecido, com papéis bem definidos, né? Para que se tenha ali os parâmetros. Os parâmetros são aqueles que funcionarem para a empresa, não tem uma receita de bolo para você definir esses parâmetros. Mas sejam eles quais forem, eles precisam existir, porque isso dá à empresa a condição de se perpetuar. E uma outra coisa que a gente vê com muita frequência também é que a segunda ou a terceira geração acaba sendo formada por pessoas que não têm interesse no negócio. E os pais ou os avós fazem do seu sonho, que é ter o filho e o neto trabalhando na empresa, o sonho do filho e do neto. Não funciona assim, porque essas pessoas acabam indo para a empresa sem vontade de ir. E aí você consegue imaginar o que acontece quando você tem pessoas trabalhando em algo que elas não têm vontade de fazer. Então é muito importante que
esse processo sucessório seja respeitado. Se os filhos tiverem e os netos tiverem interesse de trabalhar na empresa, então que eles sejam bem formados para isso, para que eles possam quase que concorrer em condição de igualdade com um profissional que viria do mercado, para que eles sejam os escolhidos. Não por serem descendentes, mas por terem uma formação apropriada e por conhecerem bem o negócio. Preparar eles para exercer a função. Exatamente. Isso é fundamental. Isso é a chave do sucesso, né? Ter profissionais que assumam as suas responsabilidades na empresa, não por serem filhos e netos ou parentes, mas por terem condição e preparo para fazer isso. Legal. Alan, eu gostaria de agradecer a tua entrevista. Deixo o espaço aberto aí para, de repente, você comentar alguma coisa que a gente acabou não falando aqui no programa sobre a Celepar e os projetos futuros aí do governo. Legal, eu aqui quero agradecer pelo espaço, né? Um espaço nobre, um espaço muito bacana, muito legal ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês. E eu só quero reforçar o que eu tangenciei, né, no começo, dizendo que eu vim da iniciativa privada efetivamente, continuo sendo empresário, continuo tendo os meus negócios, mas eu acreditei no processo de mudança, porque eu também acredito muito numa questão chamada coerência, né? Eu, durante os anos que antecederam as transformações que aconteceram no final do último ano, eu, até pela presença em mídias sociais, de ser palestrante e tal, eu sempre fui muito crítico a muitas das coisas que eu via em termos do poder público, sabe? Principalmente do governo federal, com as escolhas que eram feitas, com as quais eu não concordava. E aí, quando alguém me chama e me diz, cara, então, vem cá ajudar a mudar, eu achei que eu não tinha sequer o direito de negar esse convite. Porque falar é muito fácil, mas eu acho que está na hora da gente assumir para nós a responsabilidade pela mudança que a gente quer ver. É por isso que eu abri mão, pelo menos por enquanto, de muitas das coisas que eu fazia. Eu estou dedicando quase que a totalidade do meu tempo à Celepar, porque eu acredito que a gente tem que assumir a responsabilidade por promover as mudanças que a gente quer. E ao longo desses primeiros 100 dias de governo, como eu disse, eu não conhecia o governador Ratinho Júnior, eu não tinha nenhuma conexão política com nenhum grupo político, absolutamente nenhum. E o que eu estou vendo na prática, ao longo desses primeiros 100 dias, está totalmente convergente com o discurso que eu ouvi antes, que é o quê? Nós vamos fazer um governo sério, um governo que vai moralizar, um governo que vai otimizar o uso do recurso público, um governo que vai ser eficiente, um governo que vai estar voltado para promover essa transformação que nós tanto queremos fazer. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso, de estar tendo essa oportunidade, e aí eu quero encerrar então fazendo um convite para você que está nos assistindo, para que você também seja parte dessa mudança, né? Nos ajude. Se você perceber alguma coisa que não está legal, sinaliza. A gente tem ouvidoria na Celepar, a gente tem ouvidoria no governo do estado. Se você tem uma solicitação, se você tem uma ideia principalmente, compartilha com a gente. Ninguém é dono da verdade. A gente quer construir um processo de transformação que seja tão bom quanto possível para a população do Paraná. E quanto mais pessoas nós tivermos engajadas nessa mudança, mais frutífera será essa árvore que a gente está começando a plantar. Legal. Essa foi a entrevista com Alan Costa, diretor-presidente da Celepar, que terá o seu reprise na próxima sexta-feira, às 18 horas. E semana que vem, às 19h30, estaremos de volta ao vivo. Uma grande semana e um abraço.